Olá, o que é que nós temos aqui? Ora, neste momento a situação internacional no que diz respeito àquilo que são as consequências da guerra da Ucrânia, ou que no fundo é uma guerra da NATO contra a Rússia, e que as tendências e os avisos que tenho é que tendem a escalar. Um dos problemas principais com este estilo de guerras, e até com o novo estilo de armas russas e assim, armas que vão influenciar no fornecimento de eletricidade, é que nós podemos, pode não ser até por isso, pode ser por causa de um terremoto ou pode ser por causa de uma inundação, nós corremos o risco que para a civilização moderna de ficarmos sem eletricidade. Eu não vou entrar nas considerações táticas sobre a guerra da Rússia, mas as coisas estão más. Ouçam, cuidado com a comunicação social. Eu não confio. Eu não estou a dizer, ouçam. Por exemplo, sei que a CNN portuguesa até tem bons comentadores, ao contrário de muitas das outras. É uma das coisas que faz a diferença. Há o general Agostinho da Silva, é muito bom. As coisas são complicadas. E nós, sem luz, temos um problema. Um dos problemas principais para nós e para a humanidade é a questão da refrigeração e a questão do aquecimento. Ok, nós perdendo o frigorífico, perdemos não só alimentos. Portanto, uma das coisas é consumir os alimentos, tentar abrir o frigorífico o menos vezes possível, e consumir os alimentos que estão primeiro no frigorífico, ok? Num caso de falha de luz, para não se estragarem. Mas também há muitos remédios que são refrigerados, como a insulina, etc. E outros. Penso que a insulina é. E para os diabéticos são coisas que eles precisam para a vida. E é super importante a refrigeração. A refrigeração e o aquecimento. Faltando-nos o frigorífico, como é que os nómadas no deserto, que viajam e que têm que manter os vegetais frescos e assim, resolveram o problema? Chamado frigorífico do deserto. Que é uma coisa que vocês podem fazer para manter as vossas coisas frias. Porque no inverno, nós regulamos a temperatura dos nossos frigoríficos para ir para 4 ou 3, 4, 5 graus. Por exemplo, numa noite como a 2, vamos ter temperaturas de 0 graus. E as coisas basicamente mantêm-se durante o dia, porque durante o inverno mantemos uma coisa fria, etc. Mas isto vai sendo cada vez mais eficaz à medida que as temperaturas vão subindo cada vez mais. Porque um frigorífico é um promotador de calor e eu não vou entrar aqui no procedimento, na forma como funcionam os frigoríficos. Se quiserem, investiguem. Então o que é que a gente faz? Compra um vaso, possivelmente maior diâmetro do que este, compra um vaso de barro, sem pinturas externas, etc., sem vernizes. Compra 2 vasos de barro, um com maior diâmetro, outro com diâmetro, um com maior diâmetro, outro com diâmetro menor. Depois, o ideal é que estes 2 topos estejam à mesma altura. Vamos a uma praia de areias finas e recolhemos areia. Ou compramos, por exemplo, aquela areia absorvente para os gatos urinarem ou os outros animais. Ok, foi o que eu fiz. Muito bem, eu já experimentei isto, como se vê, e montei. Então, no fundo do vaso mais largo, eu ponho fita cola, fita de alumínio, fita estilo gorila, ok, e tapo o buraco dele. E a seguir encho de areia, ou desta sílica, que é no fundo uma areia, e faço, depois de ter um fundozito, instalo este vaso de forma que os topos estejam da mesma altura. Depois de instalado este vaso, encho de areia esta parte circundante. A seguir, o que é que eu vou fazer? Vou pôr aqui uma rolha ou uma fita cola que não deixe passar água para cima, que vede, e a seguir faço o seguinte, como os nómadas no deserto. Vou pousar agora o telemóvel e vou fazer o seguinte. Eu vou enchendo esta parte da areia até ficar muito úmida. Deixem-me pôr aqui o telemóvel. E eu depois pôr aqui. Ok. Então eu agora o que vou fazer é vou encher de forma a que
a parte, vou enchendo até que a parte de cima fique saturada. Ou fique não com água, reparem, eu usei o garrafão, esta parte já está úmida, mas ainda não está, eu tenho que a ter quase com um nível de água aqui em cima, ok? Agora, ok, vou encher mais um bocadito. Ok. Encher mais um bocadito até ter saturado e úmido até cima. Estão a ver como está? Está basicamente não líquido, mas saturado de umidade. Ok. A seguir, o que é que eu vou fazer? A seguir, esperem só um bocadinho. A seguir eu vou pegar numa toalha que absorve mais, pode ser uma toalha que absorve mais, pode ser uma t-shirt, etc. E vou mergulhar a toalha em água. Ok? Vou mergulhar a toalha em água, porque a toalha é mais absorvente. E a seguir, no calor, ponho as coisas que eu quero refrigerar, ou que eu teria no frigorífico, dentro do vaso. Coloco as coisas aqui. Vocês vão ver que ao fim de um tempo este vaso começa a ficar com uma camada de umidade, vai começando a absorver a umidade do barro. E agora, depois das coisas estarem aqui dentro e da toalha estar úmida, e da toalha estar completamente úmida, eu vou colocar a toalha completamente saturada de água, vou colocar a toalha aqui em cima. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que, à medida que o calor exterior é maior, e à medida que o calor exterior vai evaporando a água, este interior vai se mantendo frio. E é assim que os nómadas no deserto mantêm os seus vegetais frescos e assim. Este é o princípio do frigorífico. Ok? E depois, à medida que vai secando a água, eu vou renovando de água tanto a camada, aqui esta camada do meio da areia, como à medida que a toalha vai, quando a toalha ficar quase praticamente seca, ou a toalha, ou em último caso uma t-shirt ou assim, mas a toalha absorve mais, eu vou molhar outra vez a toalha e vou encher esta parte aqui e vou renovar o processo. À medida que vai evaporando, vai refrigerando. Essa é a parte do frigorífico. Agora a parte do aquecedor. Ok. Isto tudo porquê? Porque tudo indica... Porque mesmo que uma arma nuclear
rebente em altitude, o pulso eletromagnético dela, para não falar nas armas específicas de pulso eletromagnético que podem gerar até subtensões de 70 mil volts quando muitas das proteções são só 20 mil, vai falhar a luz. Preparem-se para tempos muito complicados. E então, como é que eu faço, partindo de um princípio semelhante mas diferente, o aquecedor para cenas de frio? Porque vamos imaginar que tem miúdos novos, uma das questões é reunirem-se na mesma sala. Se há fallout nuclear e há 3 tipos de partículas, as alfa, as beta e as gama, mas isso seria também entrar em muitos pormenores técnicos. Vamos à parte prática. Eu fiz-vos o desenho da parte prática. Ora, reparem então. Eu posso, por exemplo, ir ao Maximat, ou arranjo 2 vasos também. Este é o princípio do aquecedor para quando não há luz. Eu arranjo 2 vasos de diâmetros diferentes, os quais tapo também com fita. Arranjo 2 blocos, ou 2 coisas que me segurem os vasos em altura. A seguir, com os 2 vasos tapados, coloco os vasos em cima dos blocos, ou de duas partes de 2 suportes de madeira, ou 2 suportes de qualquer material, que fiquem à mesma altura, basicamente, e tapando os vasos com fita aqui nestas partes, o que é que fica? Fica aqui um espaço de ar aberto, ar no interior entre os 2 vasos. A seguir, eu pego numa tábua algo que me isole do chão e não ponham poucas velas, porque depois há a questão do monóxido de carbono. Ok, e normalmente a família é bom reunir-se numa mesma sala, e se nós estivermos num prédio, se for por causa do fallout nuclear ou da radiação, aí a 3 metros, quanto maior a massa, livros, etc., à volta daquilo que será o nosso refúgio, melhor é. Mas vamos só à parte do aquecedor, porque pode não ser uma cena nuclear, pode ser um aquecedor para nós estarmos dentro de uma casa ou de um abrigo. Reparem, nós até podemos ter as paredes, eu não digo, mas por exemplo na questão de um terremoto de terra, podemos ter abrir até estilo uma trincheira na terra, não é? Apesar de eu não me meter na questão da trincheira e cabos e assim, é um bocado complicado, porque depois as partes das paredes atrás podem desabar, mas vamos ao princípio. Então, aqui em baixo eu ponho uma tábua e velinhas, ou uma vela, mas eu não ponho a vela que esteja fora da altura do alcance dos braços, senão a vela vai derreter, dos vasos, senão a vela vai derreter mais rapidamente. Eu posso pegar, por exemplo, numa tábua, pôr um bocado de papel de alumínio e depois posso pegar em belas de chá, e cada uma dura mais ou menos 4 horas, e ponho 4 velinhas debaixo dos braços, e isto vai irradiar o calor. Num princípio, que em vez de ser uma resistência elétrica a fornecer o calor, são as próprias velas. E as velas têm uma potência, correspondem a uma potência elétrica. Cá está uma acesa. Duas. Três. 4. Esta parte fica então aqui isolada do chão, ou podem arranjar, por exemplo, se for por exemplo numa cozinha, ser em cima de tijoleira ou em cima de mármore. Ok, se puserem a mão aqui em cima, vem cá o calor, o ar quente sobe no ar frio, é por isso que os balões sobem no ar. Logo este calor vai entrar dentro do vaso interior e vai
e vão criar um aquecedor. Não esquecer que no meio disto tudo, e com velas, ter sempre, não deixem as velas acesas, sem proteção, apesar de, se forem destas pequeninas com... Eu deixo a vossa consideração. E uma coisa importante também para terem em vossas casas é isto. Numa situação dessas, mesmo que vamos imaginar, tinham que passar a noite e podem ter detector de fumos, tinham que passar a noite, mas o detector de fumos tem um problema também que se houver um EMP, eu vou já falar, um EMP é um pulso eletromagnético, e ter o extintor à beira. Ok. Depois, por exemplo, se quiserem ter iluminação, há uma solução muito boa para quererem ter iluminação. Se quiserem ter iluminação, ok? Se quiserem ter iluminação com segurança, à noite e com velas, que é o seguinte, só um bocadinho. Esta parte é completamente isolada. Pegam na vela de chá, na chamada tea candle, colocam-a aqui e depois nesta parte aqui ela vai aqui rodam esta parte aqui e eu posso até virá-la de lado ou deixá-la cair, porque esta parte vai estar completamente isolada e vai-me dar calor por aqui. Não só calor, mas luminosidade. Esta aqui, isto compra-se, por exemplo, nos chineses. Esta aqui também a posso aquecer e também é isolada, estilo como tal, mas esta aqui corria às vezes o risco, que é um dos problemas nos formos de terra, com abalo. Ela em último caso, é difícil, mas em último caso sair e queimar outra coisa que estivesse ao lado. Ok. Agora outra coisa que é importante são os meios eletrónicos. Aquilo que vai acontecer é o seguinte: quando eu falo em detector de fumos e alarmes, com um EMP ou um pulso eletromagnético resultante de um ataque nuclear ou ataque de propósito contra as redes elétricas ou tremor de terra ou falha de luz, etc. O que vai acontecer é... o que vai acontecer é que a luz vai falhar, mas especificamente na questão da falha de luz por pulso eletromagnético. Vamos imaginar que é uma treboada muito forte, mas feita de propósito, que é uma parte das armas e lembrem-se que em certas armas de destruição maciça os russos estão mais desenvolvidos que a NATO. O que é que temos que fazer? Super importante é, nós vamos perder a net, nós vamos perder as informações, e aliás a net pode ser desligada basta um governo dar com uma autorização de lei marcial. Por exemplo, os russos agora já não usam telemóveis, os soldados, porque os telemóveis estavam a servir com aquilo que eles mostravam ao redor deles, da paisagem, a servir e mostravam os sítios onde eles estavam localizados, mas também mostrariam os ucranianos, não é? Porque nós não estamos a ter acesso à imprensa ucraniana. Nós, ok, pronto. Passando à frente. Nós é bom ter isolados um dispositivo de comunicações e um dispositivo... O que é um dispositivo de comunicações? Um rádio. E já agora, por exemplo, que é uma coisa que as pessoas não sabem. Uma das formas, por exemplo, de pedir ajuda é, se nós temos um porto e vários barcos, um porto de pesca ou de atos e vários barcos, navios e assim, é, internacionalmente, o canal 16, nos rádios dos barcos, é o canal por onde nós podemos mandar mensagens de pedidos de socorro para o mundo, ok? Um rádio, procurar o canal 16, já se sabe puxar o botão, como num walkie-talkie, puxar o botão para falar, deixar para ouvir, canal 16 é o canal de emergências. Logo, em último caso, ir a um porto e pedir ajuda. Porque, atenção, se houver um pulso eletromagnético de uma cena nuclear, a eletrónica é toda fritada. Frita. Os vossos carros, em grande parte, os vossos carros não vão andar.
Os vossos alarmes vão fritar. Os rádios vão fritar. As lanternas, possivelmente. As lanternas há dúvidas por causa da forma singular e da forma cilíndrica e assim. Há dúvidas se queimariam ou não, depende do estilo do pulso eletromagnético. Mas, ou seja, aquilo que tem microcomputadores e assim, vai falhar. Então, como é que nós protegemos? Como é que nós protegemos isso dos pulsos eletromagnéticos e que podemos começar a pensar em fazer isso, porque se calhar pode acontecer, infelizmente, da forma como as coisas estão. Fazemos o seguinte. Eu tenho aqui um Nokia 3310. O que é que eu faço? Embrulho primeiro numa camada isolante de papel. O papel é isolante. Pode ser um papel, pode ser estilo uma t-shirt. E a seguir, com papel de alumínio e dobro. Quando eu ponho e a seguir meto isto em 2 voltas de papel de alumínio. Por exemplo, se eu puser o meu telemóvel embrulhado em papel de alumínio, o meu telemóvel desaparece da rede. Não conseguem telefonar para ele. E não conseguem saber onde ele está. A nível de detecção. É um bem e é um mal. Ok. Então, o material isolante, por exemplo, muita gente fala na cena solar e assim, mas e se muitas poeiras e assim cobrirem o sol e estiver dias de chuva e assim? Por exemplo, tem aqui uma lanterna em que eu dou por uma mini lanterna em que eu ando à manivela. Durante 1 minuto tenho 5 minutos de luz. Ok, mas tem LEDs. LEDs são dispositivos que a princípio podem também queimar por pulso eletromagnético. Eu faço exatamente a mesma coisa. Meto dentro de papel de alumínio, isolo com papel e depois ponho papel de alumínio à volta. Atenção, que depois há outra questão, que é a questão da segurança. Para quê? Para não ser frito por a radiação eletromagnética. A questão da segurança e há um vídeo para trás, porque eu antigamente estava, por exemplo, só a isolar com o papel de alumínio, mas não é a melhor maneira. Ou, por exemplo, o que é importante ter? É importante ter um rádio, se for possível, de ondas curtas, porque vai ouvir cenas de outros países, um rádio de ondas curtas e pelo menos uma lanterna embrulhada desta forma. Se eu tiver um rádio, eu posso embrulhá-lo, por exemplo, até numa t-shirt velha. Não é? Só um bocadinho, deixem-me pousar o telemóvel. Eu embrulho numa t-shirt velha ou em papel, no material isolante. E depois embrulho todo o conjunto do rádio e das pilhas, só um bocadinho, e das pilhas que o rádio usa e que são colocadas fora do rádio. Ok? Embrulho tudo isto dentro de 1 ou 2 voltas fechadas de papel de alumínio. E está protegido. Depois é a questão da segurança. O pessoal hoje em dia, mesmo nos alarmes, câmaras de vigilância e tudo, depende da eletrónica. A eletrónica vai ser completamente fritada. Frita, é assim que se diz. Vai ser completamente frita. Acontecendo um evento nuclear ou acontecendo um evento eletromagnético. Porque a explosão em altura, um dos efeitos é não só a parte das radiações, que se trata de maneiras diferentes, e tenho um vídeo para trás como sobreviveram no meu canal, como sobreviveram a um ataque nuclear, mas a eletrónica vai ser completamente frita. Por exemplo, ter uma boa noção daquilo que se pode passar
é ler 2 livros, ler ou ouvir 2 livros. Um que se chama Alas Babylon, A-L-A-S B-A-B-Y-L-O-N, Alas Babylon, e outro é 60 Seconds After, 60 Seconds, 60 Seconds ou assim qualquer coisa. E descreve exatamente o que se vai passar. E depois outro problema que nós vamos ter é a segurança. Porquê? Porque todos os nossos sistemas de alarme são basicamente eletrónicos. Até os detectores de fumo, que vão queimar. Depois de passar daquele pulso eletromagnético, eu então poderia tirar e desembrulhar isto e voltar a tê-lo operacional. Mas podem dizer assim, mas a seguir pode aparecer outra bomba e haver outro pulso eletromagnético. Sim, pode, mas podemos também utilizar durante um período de tempo, tinha que ser uma coincidência muito grande, voltar a embrulhar, voltar a isolar e depois voltar portanto, isolar quando não estiver em ação e só ouvir estilo as notícias àquela hora ou assim. As notícias através de ondas curtas ou do FM, etc. Porque inclui os militares e depois vão tentar fornecer informações à população. Mas ter muito cuidado naquilo que nos podem dizer, porque é preciso aqui ter uma noção que é a seguinte: será que aquilo que nos estão a dizer é o melhor? Será que as autoridades nos estão a dirigir para o melhor local? E aí já implica os conhecimentos que vocês têm ou não. Outra coisa super importante é ter um manual de sobrevivência. Há o SIS Survival Manual, há manuais de sobrevivência do Exército dos Estados Unidos, etc. E ter uma livraria com cenas de saúde, cenas que ensinem a cultivar alimentos e a criar animais, cenas de primeiros socorros. Em último caso, cenas táticas, eu terei cenas táticas e militares, apesar de ter estudado guerra eletrónica por minha iniciativa. Mas, por exemplo, mesmo a nível da detecção e assim, a detecção como a mobilidade favorece sempre a não detecção. Mas isto são fatores com que devemos contar, porque estamos a viver tempos muito complicados. Tudo isto são conhecimentos. Depois, por exemplo, adaptações de uns rádios para funcionar com pilhas diferentes ou associações de pilhas diferentes ou assim, isso vai já tudo do vosso conhecimento. Mas estes princípios do aquecimento e da refrigeração são importantes. Espero que tenham gostado do vídeo. No próximo, depois, ao fim de um tempo, se houvesse um clima de falha de luz, e substituir os transformadores de uma rede elétrica é muito, muito complicado. Podemos ficar meses ou anos. E, por exemplo, estima-se que um evento destes nos Estados Unidos, possivelmente no espaço de um ano, mataria 90% da população. Outra coisa que é, e depois até certo ponto é importante manter, e hoje em dia é complicado, ter, por exemplo, outra coisa como joguinhos, cenas para as crianças pintarem, desenharem, etc. E ter os seus plásticos para proteger as coisas, etc. Mas hoje em dia, depois tínhamos só o efeito chamado de ressaca da falha do entretenimento. Não é? Mesmo entre os mais jovens. E dentro das próprias famílias. Outra coisa é a falta dos alarmes e da segurança. Nós, as pessoas, dependem de tudo. Eu chamo a polícia e tenho as coisas resolvidas. Mas depois ver-se-á que a segurança acaba por se tornar um dos fatores principais. E aí, como é que nós criamos outros alarmes? Tem, por exemplo, o alarme de ratoeira, comigo. Têm, por exemplo, alarmes que podem fazer tocar sinos, fazer, se forem disparados, fazer partir garrafas, fazer garrafas bater umas nas outras, ter fios, infelizmente as coisas são assim para as pessoas tropeçarem, saber como as coisas se montam, tudo isto faz parte da panóplia que é os conhecimentos da sobrevivência. E a nível do entretenimento, eu depois no próximo vídeo vou-vos mostrar como é que sem afinadores eletrónicos, que hoje em dia estão na voga a usar-se, se afina um instrumento a partir do diapasão e da sua ressonância, e isso não precisa de luz elétrica. Até uma próxima.